Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa para a gente dividir as tardes, bater papo, conversar, aprender, trocar ideias e crescer junto no cuidado e nas orientações daquele que é o nosso principal bem, não é verdade? A nossa saúde. Saúde que é um assunto que sempre teve muito em pauta e aqui no Consulta ao Doutor desde muito tempo a gente abre esse espaço para falar sobre esses temas que são muito relevantes, mas saúde ultimamente tem tomado conta de todos os noticiários, né? Para onde você mudar ali o seu controle remoto ou o site que você entrar, saúde está sempre em primeiro lugar e aqui no Consulta ao Doutor você consegue pegar todas essas informações e sempre informação de muita qualidade, respaldada pelos nossos convidados, baseado no seu conhecimento teórico e principalmente no conhecimento prático que cada um deles traz aqui e consegue levar até você essa informação. Antes de eu apresentar o tema de hoje, que é um tema super bacana, interessantíssimo, e também o nosso convidado, deixa eu só reforçar com você, você consegue localizar aqui no canto superior do seu televisor esse QR Code. Ele é o passaporte que vai te levar até o nosso canal lá do YouTube. E a gente tem reforçado isso, tem falado sobre isso, porque essa ferramenta é muito legal, vale a pena você conferir e utilizar, porque ela é super bacana. Para você chegar lá, é só você aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, aproxima aí do QR Code, ele automaticamente te leva até lá, nosso canal do YouTube. Chega lá, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo aparecer por lá, você é informado, não perde nada. Lá no YouTube, você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, tá certo? Basta ter um sinal de internet e aí você consegue ver no seu celular, tablet, notebook, computador, do jeito que você achar mais fácil. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá armazenadas também. Então, perdeu um bate-papo que você queria ver algum dia, não conseguiu assistir, você consegue rever lá. Pegou a conversa no meio do caminho, perdeu um bloco, você consegue assistir lá. Precisou ir embora mais cedo, não conseguiu terminar de ver, você consegue ver, é muito bacana, vale a pena. Além disso, você consegue compartilhar todas essas entrevistas também, utilizando os aplicativos de redes sociais ou aplicativos de mensagem de texto também, é muito bacana, vale a pena você conferir, fazer parte dessa nossa comunidade lá no YouTube, tá bom? Chega lá, se inscreva no canal e ativa as notificações para você ficar junto conosco lá, tá bom? Tô te esperando por lá também. Olha só, hoje nós vamos falar sobre inteligência acima da média. E aí você é uma pessoa inteligente? Não é? Não sabe? Como medir essa questão da inteligência? Será que são as notas que a gente tira na escola que vão medir? Como é que funciona isso? Bom, quem vai nos ajudar a tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto é o Dr. David Nordon, ele que é ortopedista e vai nos ajudar nesta tarde a falar sobre o tema. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar o material dele também. Dr. David, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa tarde. É uma alegria recebê-lo. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante nessa tarde. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre aqui. Muito bom. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu estou com o livro dele aqui na mão, daqui a pouquinho eu vou mostrar a capa para vocês. E a primeira pergunta, doutor, é o que é inteligência? Eu acho que talvez seja o primeiro passo para a gente dar para ter uma definição disso, já que nós vamos falar de uma inteligência acima da média. Do que nós estamos falando? O que é inteligência? A definição de inteligência é motivo de briga há milênios, né? Não vou nem falar décadas, milênios mesmo. Né? A gente não consegue definir exatamente o que é, né? Mas uma definição legal que tem entre as várias, né, que existem é que a inteligência, na verdade, é uma forma de você adaptar o meio ambiente a seu favor. Então, se a gente conseguir passar isso de seres humanos para outros animais, né, a gente consegue ver que tem animais inteligentes também e tem gente que defende até que as plantas são inteligentes também por causa disso, da capacidade de adaptar o meio ambiente para elas. Então, essa é a definição mais ampla e, ao mesmo tempo, mais simples de inteligência que a gente tem. Muito bom. Dando uma folhada rápida aqui, logo que o doutor me entregou aqui, eu já vi um dado aqui que me chamou muita atenção. Aparece aqui até 13% da população pode estar classificada dentro desses termos aí de superdotação, né, ou inteligência acima da média. É muita gente. Todo esse número sabe que tem esse potencial, vamos dizer assim? Com certeza não, né?
Na verdade, quando a gente fala esse número de 13%, né, a gente está calculando que são mais ou menos 6,5% de superdotação, que a gente conhece mais comum, que é a lógica verbal. Então, aquela matemática, palavras, né, tipo português, assim, né? Sim. E a gente tem os outros 6,5% que seriam das outras inteligências. Então, música, artes, futebol, né, esportes, que ninguém lembra, né, na verdade. Bom, aqui no Brasil já não lembro ainda da lógico-verbal, quem dirá dos outros, né? Sim. Muito legal. Bom, você que nos assiste, será que você está dentro desse número aí de pessoas que estão acima da média na inteligência? Eu quero contar também com a sua participação, com a sua pergunta, com o seu comentário, com o seu relato, para a gente poder ilustrar o nosso bate-papo durante essa tarde, tá bom? Você pode fazer isso pelo telefone, mandando a sua dúvida por lá, tá bom? O código é 11, é o 3337-5886, você liga, fala com a nossa produção, se você quiser você pode fazer a sua pergunta ao vivo, ou senão você deixa lá com a produção e eles vão me repassar aqui também. Se você preferir, você pode usar o caminho lá do meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Entra lá, manda o seu relato, manda a sua dúvida, a sua pergunta, qualquer um dos modelos que você escolher. Se você quiser, você não precisa se identificar, tá bom? Só você avisar que não quer que o seu nome seja revelado, não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? A gente não quer gerar nenhum constrangimento, mas quer levar até você a melhor informação possível. Dr. David, tem uma prova que a pessoa vai fazer para definir essa superdotação? Como é que aparece a definição disso? Basicamente, né? É uma prova bem longa, por sinal. Só para a gente acertar uns termos, quando a gente fala acima da média, né? Para dizer que tem uma média, tem o nosso clássico teste de QI. Certo. Né? E o QI, na verdade, você vai ver seria o seu nível de inteligência dividido pela sua idade. Então, o normal da pessoa seria ser 100. Que seria equivalente. Então, você tem 40 anos com uma inteligência equivalente a 40 anos. Essa é a ideia, né? Então, essa seria a nossa média. Acima da média seria qualquer coisa acima disso ou abaixo disso. Na verdade, essa média varia de população para população, né? Tá. Tô falando 100 só para facilitar, mas às vezes você pode pegar um lugar que é 90, pode pegar um lugar que é 120, né? Mas digamos que é 100. Então, acima da média seriam os acima de 100. E os superdotados seriam 2 desvios padrão acima disso. Desvio padrão é uma medida estatística. Até no livro tem um gráficozinho mostrando, mas seria mais ou menos que quem está 2 desvios padrão acima de qualquer coisa seria aqueles 2,5% do topo da população. Seria mais ou menos isso, né? Então, para a gente definir superdotação em termos de QI, seria 130. Então, superdotado, né, acima da média, acima de 100. Superdotado, acima de 130. E gênio, acima de 140. Só que aí, na verdade, tem várias nuances disso aí, porque essa prova não é só você fazer um teste de QI. Né? Certo. Especialmente porque o teste de QI não é só aquilo que a gente vê nos filmes, que é uma provinha, sabe, de 40 minutos, tal, que você faz na internet, que você tem lá de graça, né? O teste de QI é uma bateria de exames, na verdade a gente chamaria de teste de inteligência, né? Um teste feito pelo neuropsicólogo, e então tem que ser um profissional específico, treinado para fazer. E aí tem vários testes, não é só o escrito, não é só o de ficar ligando figurinhas. Então, tem alguns testes de lembrar, por exemplo, quantas palavras você lembra em 1 minuto, quantas palavras, por exemplo, com F, com A, de tais animais. Você tem que relacionar figuras, então a imagem está partida, você tem que montar. Se vê só um pedaço da imagem, tem que saber o que é. Tem algumas coisas de reconstruir uma imagem, reconstruir um desenho de memória. E tudo isso é quantificado o tempo. Então, quanto mais rápido você faz, teoricamente, maior o seu QI. Né? E tem também um acerto, né? Quanto você acerta, quanto você erra e tudo mais. Teria diferença, doutor, nessa questão, por exemplo, de uma memória e de inteligência? Porque até o doutor falou, nessa reconstrução, tem pessoas que têm uma memória fenomenal, assim. Isso está relacionado diretamente com a inteligência? Um pouco. Normalmente os superdotados têm uma inteligência uma memória muito boa. Inteligência, com certeza. Sim. Mas tem uma memória muito boa, né? Então, só para lembrar que a inteligência seria a capacidade de moldar o ambiente a seu favor. A memória não, a capacidade de guardar dados e reacessar os dados posteriormente, né? Tem gente realmente que tem aquilo que a gente chama de memória fotográfica. Então, ele consegue, por exemplo, ver aqui e lembrar de todos os detalhes. E tem a memória eidética, que é a memória perfeita mesmo. Então, ele lembra assim, sei lá, em 27 de agosto de 1998, às 15h25, eu estava fazendo isso, você estava fazendo aquilo, eu falei tal coisa, perfeitamente, né? Mas isso são coisas totalmente fora do padrão, fora da curva, assim, são como se fossem ilhas de genialidade que a gente fala.
que tem até inclusive no livro falando que são, por exemplo, os Asperger, né? Os Asperger e além disso os Savant que estão ainda acima. Né? Tem outro nível, gente, tem bastante coisa aí. Antes da gente falar e entrar nesses, como é que vai perceber essas questões, falar também do lado negativo disso, como é que isso interfere no comportamento, isso é possível treinar, melhorar? Nós vamos falar de pessoas acima da média, mas de repente a pessoa está abaixo da média, ela pode melhorar tanto da memória, da inteligência. É possível você treinar e crescer nisso? Isso é uma coisa que perguntam bastante, né? Você consegue treinar e crescer até o seu potencial. Então, o pessoal acha que você pode ser um nada e virar um gênio. Você consegue virar um gênio. Um exemplo que eu te dou se eu treinar bastante futebol, talvez eu fique bom. Eu sou um lixo, mas talvez eu fique bom. Certo. Agora, eu nunca vou ser o Messi. Então, isso é inalcançável, né? Porque o Messi é um cara diferenciado. Né? E a mesma coisa com relação à superdotação, genialidade. Então, você já tem um cérebro que funciona de um jeito diferente e você vai treinando porque tem muita dedicação envolvida, não é que o cara, assim, o Messi não joga daquele jeito só porque ele pegou a bola e saiu batendo, sim, né? Sim. Então, o cara treinou muito tempo. Mesma coisa com inteligência. E uma pessoa que não tem aquele cérebro preparado para isso, não vai alcançar esse nível, mas ela pode sempre melhorar, né? Então, você pode otimizar a sua memória, você pode estudar e ir melhor, né? Mas tem um limite. Tem um limite, muito bom. Isso é interessantíssimo saber. Eu devia ter aprendido essa questão na minha época de escola, né? Pra falar pra minha mãe, cheguei no meu limite, não adianta você ficar me apertando que não vai mais. Doutor, já que nós vamos conversar sobre esse assunto, e aí eu quero começar lá do início, das crianças e tudo mais. Essa questão da inteligência, da superdotação, como é que ela vai aparecer? Ela é uma questão genética, a criança já nasce com isso? Como é que os pais, como é que vai perceber isso? No final do livro eu fiz questão de fazer um negócio que é a fórmula da genialidade. Então tem uma fórmula, lógico, totalmente teórica. Não é que você vai fazer um negócio e vai virar um gênio. Mas ela é só mostrando os componentes que transformam, né, que tornam um gênio. Né? E dentre eles, assim, lá na base está a genética. Então a genética tem uma parte super importante. E a gente sabe disso porque gêmeos idênticos, então que têm o mesmo DNA, mesmo criados em lugares diferentes, atingem o mesmo QI, do mesmo jeito, né? Então, a gente sabe que a genética é extremamente importante. Então, mas não é uma garantia. Por exemplo, Einstein era um gênio, só que o filho dele não chegou nem perto dele, né? Entendi. Então, não quer dizer que porque seu pai era um Einstein, você vai ser um gênio. Mas também é a combinação. Não quer dizer que os seus pais não eram gênios que você não vai ser, né? Mas a genética está super envolvida nisso. E ela que vai fazer a receita para o seu cérebro ser diferenciado. Quando a gente fala de gênio, tem aquele seriado The Big Bang Theory, que inclusive um dos personagens, o Sheldon, tem uma hora que ele quer fazer um cálculo exatamente para chegar nesse filho perfeito, né? Dele, depois com a namorada dele também. Seria possível isso? Aí seria por engenharia genética, né? Não quer dizer que é impossível, mas acho improvável que a parte ética da medicina deixe chegar nesse ponto. Inclusive, para quem gosta do tema, vale muito a pena esse seriado, super indico, é muito bacana para ver. Inclusive, com certeza tem várias referências que nós vamos aparecer aqui no nosso bate-papo que vai falar muito sobre esse seriado também. Bom, então essa genética está aí na base, é o que vai estruturar essa questão de uma inteligência acima da média. Como é que o pai vai perceber isso na criança? Que sinais ela vai dar? Como é que isso vai aparecer na vida? Porque eu imagino que, ainda que a criança tenha isso de maneira genética, o doutor até citou que no material tem uma fórmula, outros detalhes precisam aparecer para potencializar isso, para que isso seja explorado de maneira positiva. Como é que a família vai observar essa questão? O principal chamativo na família é que a criança superdotada ela é muito curiosa, muito ativa e ela geralmente, o principal marca é um desenvolvimento muito precoce de linguagem. Tá. Então, de todos os estudos que tem, que avaliam marcos, então não é porque ela andou mais cedo que ela é um gênio, nem nada assim, né? Talvez até andou mais cedo vai jogar bola bem, mas falando da inteligência lógica verbal mesmo, né? É mais da expressão, da fala mais precoce. Então, geralmente eles falam mais cedo, eles têm expressões mais rebuscadas, eles têm uma linguagem mais formal e às vezes ela é tão formal que ele precisa modificar a linguagem para não sofrer bullying, né? Entendi. E a criança é muito curiosa também, ela meio que não para assim, né? E ela pega coisas no ar, então aquela que você não consegue esconder alguma coisa, você fala assim, não, se fizer isso eu vou te dar um brigadeiro depois. Aí você fala isso
contando que ela vai esquecer, não esquece, né? Tá. Ou então ela vira assim, porque aconteceu não sei o que, não sei quando, aí você fala, como é que você lembra disso, né? Umas coisas assim, então muito curioso, com essas percepções diferentes, com uma memória muito boa. A questão da leitura, da escrita também entra nesses detalhes ou é mais a verbalização? Pode ser também. Então, eu já peguei casos de mães me contando de superdotados que começaram a ler sozinhos com 2 anos, 2 anos e meio. Caramba. Que é um negócio totalmente fora do comum. Nossa, né? muito. E aí a gente tem uma outra coisa que todo mundo sempre comenta, que seria a síndrome de Einstein, né? Que é, na verdade, porque o Einstein ele começou a falar meio tarde. Então, falam que é com uns 4 anos, assim. Uma das biografias dele, a irmã dele comenta que, na verdade, não é que ele não falava, é que ele ficava repetindo a mesma frase muitas e muitas vezes até ela sair perfeita e aí ele falava. Tá. Tem gente que fala que isso é o que a gente chama de ecolalia, que é um sintoma de autismo, que, na verdade, por exemplo, quando estou conversando com você, você fala uma palavra e eu repito essa palavra depois, várias vezes, né? Mas eu acho que era mais isso, ele estava tentando acertar, pelo menos é o que a irmã dele relata, né? Estava tentando acertar até a frase sair perfeita, e aí ele falava. E a gente não tem dúvida que o cara era diferenciado. Sim, né? sem dúvida. Você citou, doutora, a questão do autismo. Em alguns casos, essa questão também dessa inteligência que está fora do padrão, ou até esse comportamento, né, no caso de bebês, assim, porque ainda não tem essa definição, imagino que as famílias de inteligência vão muito para esse lado também, né? Como é que funciona essa questão? Não sei nem se dá para falar de um diagnóstico, das famílias procurarem isso. O diagnóstico para superdotação, você consegue fazer a partir de 3 anos, mas a partir de 3 é difícil ainda. Então, o ideal é a partir de 6, né? Mas a partir de 3 você já consegue fazer alguns testes que já vão te direcionar para você pensar se é uma criança fora da curva ou não. Né? Um exemplo que eu dou, meu filho fez o teste e na hora que ele estava com 3 anos já, estava com 3 anos e ele sacaneava a neuropsicóloga. Então ela perguntava algumas coisas para ele mentia de propósito, Entendi. sabe? Ele tentava enrolar. E como o teste todo é baseado em tempo, né? Se ele começa a fazer essas brincadeiras e atrapalhar o teste, você tem um resultado abaixo do esperado. Né? Entendi. E aí entra uma outra questão, doutor, porque eu não sei se para criança, para família, às vezes esse negócio de teste, de taxar, é isso, é aquilo. Será que também não é um problema? Você deu até o exemplo do seu filho, óbvio que eu não conheço o caso, mas às vezes dele fazer isso, assim, será que não é às vezes até uma proteção, assim? Poxa, eu não quero muito saber disso, ou isso pode trazer algum problema. Ele era muito novo para isso, para já ter para pensar nisso. Mas essa questão de rotular é extremamente importante. Então, essa é uma outra pergunta que sempre fazem, né? Não é legal você ficar rotulando de, ele é um gênio e tal, porque você cria expectativas muito fora da realidade. Tem estudos mostrando que se você descobre que você é superdotado antes dos 14 anos, você tem uma satisfação pessoal com suas realizações abaixo daqueles que descobriram depois dos 14 anos. Lógico que não é que assim, se fez aniversário, você ganha uma cartinha falando, né, com o seu resultado. Não é isso. Mas é que o negócio tem que ser preparado. Então não quer dizer que você não vai diagnosticar, porque se você não diagnosticar, você está perdendo um potencial gigantesco. Mas você não precisa rotular ele, né? Sim. Então, é legal assim, você faz o diagnóstico e você faz acompanhamento terapêutico mesmo. Não só da criança, mas da família. E aí sim, você vai ter uma criança preparada para realmente ser excepcional. Muito bom. Nós estamos falando ali da criança, obviamente que nós vamos entrar na questão do comportamento escolar, que vai ser ali o primeiro contato da criança com todo esse universo de notas, de desafios, de atividades e tudo mais. E aí a primeira pergunta é, uma criança que está com essas, ou que tem essas características, como é que ela vai se adaptar a esse ambiente escolar que, ao que parece, é pouco estimulante para ela? Como é que vai ser isso daí? Na verdade, não é nem pouco estimulante, é frustrante. O que acontece? Ele vai ter algumas opções, então ele pode se conformar com o sistema e parar de fazer as atividades, né? E ficar lá no canto, assim, que a gente fala que é um superdotado com subrendimento, né? Tá. Então ele não está sendo estimulado e ele não tem vontade de fazer, e apesar dele poder ir super bem, ele não está afim e não faz, né? Então você tem esse extremo e você tem aquele que termina tudo rápido e aí não tem o que fazer e aí que vai perturbar os outros, porque não tem o que fazer, né? Então tem até apareceu aí nas redes sociais recentemente de um menino que era super bom de desenho, era isso, super dotado, né?
E aí deixaram ele desenhar nas paredes. Então ele ilustrou todas as paredes da escola, né, em desenhos super bonitos, Sim. porque era alguma coisa para ele fazer nesse meio tempo, enquanto ele já tinha aprendido a lição, já tinha feito a lição, já tinha acabado a lição de casa, sabe? E o pessoal ainda estava pegando, né? Apesar de ser um número até certo ponto elevado, de 13%, não é pouca coisa, quando a gente pensa, por exemplo, numa população brasileira. Não sei se é a minha impressão, doutora, as escolas não estão totalmente preparadas, ou todas as escolas não estão preparadas para isso. Como é que vai funcionar essa questão de perceber, olha, é legal a gente ver essa criança, de repente fazer uns testes, encaminhar para esse roteiro, do que simplesmente uma cobrança, né? Às vezes chamamos pais, não, seu filho não faz a lição, seu filho não faz nada. Daí o pai fala, poxa, mas em casa ele é tão esperto, tão inteligente, fala, observa, questiona tudo. Como é que vai funcionar esses parâmetros aí, de repente da escola ou da própria família? Para falar, acho que é melhor a gente tentar por aqui, por esse caminho de fazer os testes e tudo mais. O primeiro passo é saber que isso existe, porque Legal. a maioria não sabe. Mas todo mundo já ouviu falar de TDAH. Sim. Então esse é o negócio. Tem muito professor, e até médico, que acaba diagnosticando como déficit de atenção e hiperatividade uma criança que na verdade era superdotada, que só estava entediada na sala de aula. Certo. E aí tem algumas diferenças muito importantes, né? Inclusive tem uma tabelinha legal no livro mostrando isso, né? Por exemplo, o hiperativo, ele não consegue ficar, não sei se você já teve contato com algum, mas ele não fica parado. Né? Não é que ele não fica parado porque ele não quer, tá? Porque ele não consegue, literalmente, né? O superdotado não, ele é rápido, ele faz as coisas rápido. Se você mandar ele fazer uma tarefa, ele vai lá, contanto que interessa, né? Sim. Ele vai lá e faz, né? E ele termina rápido e tal, e sai andando, né? O hiperativo não, ele não consegue nem, às vezes, ficar sentado para fazer. Tarefa, E com déficit de atenção, a mesma coisa, ele não consegue se concentrar para fazer a tarefa. Enquanto o superdotado não, às vezes ele tem uma concentração tão boa que ele ignora o mundo ao redor e se perde naquela tarefa. Sim, às vezes ele até fica ali, a questão é tão simples que ele até deixa, nem faz porque para ele é muito simples. A gente avançando mais um pouquinho, o doutor falou aí da questão da idade, né, dos 14 anos ali como um marco para essa questão. Nessa época, com 14, 15 anos, já tem uma preocupação do desempenho escolar. E aí tem aquele famigerado boletim, né, que os pais sempre têm acesso e tudo mais. É um parâmetro para a gente ter com essa questão da inteligência acima da média. As notas na escola vão ser um parâmetro? Significa que a pessoa que tem essa inteligência, ela sempre vai bem nas matérias? Não quer dizer que todos que vão bem são superdotados, mas via de regra o superdotado vai bem em praticamente tudo, se não tudo. Né? Então aquela história de que Einstein ia mal em, sei lá, latim, você pode pegar a versão que você quiser, Sim. tá? Latim, alemão, qualquer coisa, né? É mentira, ele ia bem em tudo. É que ele era fenomenal em física. Tá. Então era um negócio assim, totalmente fora da curva, né? Com o superdotado é isso. Então ele vai bem geralmente em tudo, e se ele não estiver indo bem em alguma coisa é porque tem algo errado. Então é aquele negócio, ele tá frustrado, não está sendo estimulado, ou às vezes ele está escondendo que ele vai bem para poder se entrar nos grupos, né? Se enquadrar com os amigos, senão ele sofre bullying, né? Então uma coisa que eu fazia bastante era esconder minhas provas, eu nunca mostrava minhas notas, né? Isso eu aprendi rápido, porque toda vez que eu mostrei, né? Sim. E é isso, então geralmente eles vão bem em tudo, né? Mas tem alguma área de destaque, então seu filho que está indo bem, que está achando muito fácil a escola e tal, é um chamativo para você pensar a respeito, né? Como eu disse, não é porque ele está indo bem que ele é superdotado. Sim. Mas Pode ser um caminho e aí evitar aquela questão de não explorar o potencial, né? Porque eu observei aqui que no livro fala dessa questão de um direito ou não a uma educação especial, e eu queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre essa questão, porque a escola, ela não vai, às vezes, vai ter um só, na escola inteira, e ela não vai poder pautar todo o ensino em cima daquele um. Ela tem outros tantos alunos que estão ali na média, vamos dizer, e que é ali que ela tem que ficar. Como é que vai funcionar a educação para essa criança, adolescente, que está realmente acima? Só para a gente pensar que se a gente está lembrando aqueles 13%, vamos dizer os 6% do lógico verbal, sim. né? Porque senão a gente teria que entrar em atividade física. Então, lógico verbal, 6%. Tudo, se uma escola tiver 1.000 alunos, quantos você vai ter aí? 60, né? Que são superdotados. Aí também naquele ano pode ser que tenha 1, 2, né? Aí que entra um pouco o problema. Mas a escola tem a obrigação de prover o ensino adaptado. E eu te digo,
Porque pensa assim, se a criança tivesse paralisia cerebral, síndrome de Down, alguma coisa assim, uma dificuldade de aprendizado, você não ia querer que a escola desse um jeito para educar de forma especial? É exatamente a mesma coisa, só que a gente está no outro extremo, né? Então a escola também tem que fornecer educação especial para essa criança. Não quer dizer que ela vai pegar um professor exclusivo para ela, você tem várias técnicas, né? A mais simples de todas é o enriquecimento de currículo. Então você pode deixar ele na aula comum, só que na hora que ele acabou a tarefa, você dá mais tarefa. Você ensina outra matéria. Ah, então ele gosta de física, legal, a gente não vai ver física quântica no currículo normal, vamos estudar física quântica. Para ele, né? Tá. E aí você, vamos, sei lá, foguetes, mecânica de foguete, alguma coisa que se interessa, astronomia, né? Não precisa ser nada assim, o que a gente tem que entender também é que o professor não tem que saber isso. Então, muitos professores têm medo de achar que eles têm que ser mais inteligentes que o superdotado. Não é. Sim. O professor é um tutor, né? Ele só está conduzindo o aprendizado, especialmente para o superdotado que vai meio que se virar sozinho, né? Então ele só precisa indicar para ele, então vamos estudar isso aqui. Ele dá um livro, dá algum material, fala para ele pesquisar e vai indo, e vai levando, vai tutorando esse aprendizado. Coisa super simples de fazer. Sim, com certeza. Outra coisa que a gente observa ou escuta falar, ou de vez em quando aparece, são aquelas, às vezes, adolescentes, né, que vão pulando estágios. Então, com 15 anos já está na faculdade, querendo ingressar no mestrado, doutorado muito cedo. Como é que funciona essa progressão aí nessas questões? Basta fazer uma prova? Pode avançar? Como é que é essa questão? Isso no Brasil é quase impossível, né? Os outros países têm bastante, a gente chama de aceleração. Então ele vai literalmente pular uma série, né? Às vezes ele pode fazer aceleração de uma matéria só, pode fazer aceleração do ano inteiro, né? Mas eles fazem o que chamam de currículo telescópico. Então não é que ele pulou, é que ele, em vez de aprender isso em 12 meses, aprendeu isso em 2 meses. Legal. Então eles têm muitos campos de acampamentos de verão, que eles chamam, né, dessas matérias, né? Inclusive o Mark Zuckerberg foi um dos que foi para esse tipo de atividades, né? Ele e, se não me engano, a Emma Watson também, e a Lady Gaga também é superdotada também, foi para um desses. A Emma Watson acho que não, mas a Emma Watson é superdotada. Mas a Lady Gaga e o Mark Zuckerberg foram para o mesmo, que era da Johns Hopkins, né? E você faz um currículo telescópico, então você encurta e ele consegue fazer vários anos, vários semestres em menos tempo. E aí com isso ele se forma mais cedo, vai para a faculdade mais cedo e faz esse sanduíche aí. Sim, é interessante até por uma questão da própria capacitação, de você imaginar que se você for num caminho natural, o doutorado, essa formação, que é praticamente, vamos dizer assim, né, o estágio final lá, poxa, a pessoa vai fazer aí para mais dos 40 anos, e isso se fizer direto, se ainda for parando, trabalho e tudo mais, às vezes é muito difícil. Eu vi, eu não lembro direito onde, que a própria Universidade de Harvard tem algo parecido, que ele incentiva mesmo os alunos a fazerem isso para adiantar e se formarem no doutorado o quanto antes possível também, não só aproveitando os superdotados, mas os próprios alunos também, para incentivar essa questão do estudo. É super interessante, de repente algo que poderia ser pensado até por uma questão de capacitação mesmo, de pesquisa e tudo mais no Brasil, né? Com certeza. O problema é que as pessoas não estão olhando para esse lado da moeda, né? A gente tem muito essa ideia, né, esse preconceito de que o superdotado é aquilo que eu falei, vai se virar sozinho. Então o professor muitas vezes larga ele e não dá atenção, porque achando que ele vai... ele é um aluno que não me dá trabalho, porque ele aprende rápido, então, né, vou deixar ele lá, fazendo as coisas dele, né? Sim. E aí não estimula. Na verdade, você tem um grande potencial ali na mão que precisa, como a gente já viu aqui, ser lapidado e estimulado também. Nós vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo, mas ainda tem mais conversa, tem mais consulta ao doutor. Aproveita esse intervalo para mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta pelo telefone, código 11, tá bom? 3337-5886, ou pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Eu estou esperando a sua pergunta, são 2 minutinhos de intervalo, elabora e manda para a gente poder fazer a sua pergunta aqui, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho. Eu avisei que era rápido, mas ainda tem mais bate-papo, tem mais conversa. Hoje nós estamos falando sobre inteligência acima da média, recebendo aqui no nosso estúdio o ortopedista Dr. David Nordon, que tem nos ajudado a falar sobre essa questão, inclusive ele trouxe o trabalho dele. Na sequência eu vou mostrar o livro para vocês. Deixa eu só reforçar aqui o caminho para o nosso canal lá do YouTube. Tem aqui, ó, canto superior do seu televisor, esse QR Code. Aproxima o seu celular, tá bom? Com a câmera fotográfica habilitada e você automaticamente é direcionado para lá. Chega lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lá você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, além de você poder também assistir as entrevistas, todas que a gente faz, porque ficam lá armazenadas também, e não é só do Consulta ao Doutor não. Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição, vale a pena você conferir, vale a pena você dar uma zapeada por lá, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dr. David, uma pergunta que também creio que aparece, inclusive olhando aqui, eu vi no livro, que é com relação ao tamanho da cabeça. E eu lembrei porque na minha época de escola tinha muito isso, né? Que o pessoal comentava, tem alguma relação? Pode acontecer, não pode acontecer, ou na verdade não tem nada a ver, não é necessariamente? Tem um pouco a ver, mas não da forma como a gente pensa, né? Então, assim, se o tamanho da cabeça, a quantidade de neurônios fosse importante, a baleia azul seria o grande gênio do mundo, né? E não é, né? Na verdade, o que a gente considera, assim, o que realmente influencia a inteligência é a quantidade de neurônios e a conectividade entre eles, principalmente o lobo pré-frontal, que é o lobo lá da frente do cérebro, né? E o que é interessante disso? Quando a gente estava lá desenvolvendo, então, sabe, Neandertal, e Homo sapiens, né? Então, ao longo da evolução dos seres humanos, a gente tinha um cérebro muito parecido com o de macacos, que foi desenvolvendo, e parece que no momento que a gente começou a comer a carne assada, cozida, por causa do fogo, né? Então, quando descobriu o fogo, a gente teve um aporte de proteínas muito maior. Tá. Com um aporte de proteínas muito maior, você começou a desenvolver mais o seu cérebro. E aí foi uma coisa em conjunto, né? Então, o cérebro, o lobo pré-frontal aumentava, né? E aí, com isso, você tinha mais capacidade e assim foi. Então, se você for comparar o crânio do macaco com o crânio do ser humano, a nossa testa é muito maior do que a deles. Então, tecnicamente, a testa para os seres humanos indica isso. Mas não é que eu ser mais testudo que você ou vice-versa quer dizer que é mais inteligente. Sim. Não, né? Mas é isso, é a concentração de neurônios no lobo pré-frontal, né? E a conectividade entre eles, entre diversas outras coisas que tem. Né? Outros detalhes ali. Deixa eu mostrar aqui o livro, vou aproximar aqui para o Chiquinho para ele mostrar a capa aqui, ó, do trabalho do Dr. David Nordon. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, no final do programa vai passar o contato dele também. Se você tiver interesse para conhecer o material, inclusive adquiri-lo também. Uma questão também que aparece, inclusive a gente comentou aqui antes do programa começar, doutor, eu falando com o pessoal aqui do estúdio sobre o tema, da pessoa que escreve com a mão esquerda, do canhoto, é mais inteligente realmente? Existem pesquisas em cima dessa questão ou não? E eu não gosto muito de dar nome, mas eu vou falar o nome, foi o Luiz, nosso operador de microfone, que ele falou que é canhoto e era mais inteligente que todo mundo aqui. Tem disso, doutor? Explica pra gente aí. Tem muito dessas histórias, né? Mas na realidade, assim, canhotos são 10% da população, né? E 90% é destro. Tem realmente uma relação direta entre isso, sabe? Porque ele é canhoto, tem o pessoal que fala, como ele é canhoto, ele usa mais o lado direito, tem mais criatividade, não sei o quê. Aí fala, porque Da Vinci era canhoto, mas na verdade Da Vinci era ambidestro, né? Tá. Então, assim, o que a gente tem um pouquinho, o que talvez tenha um pouco a mais é ambidestria. Então, usar as duas mãos com igual capacidade quer dizer que você tem uma conectividade maior entre os dois hemisférios. E no fim das contas, essa conectividade é super importante para o circuito do superdotado, né? Certo. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, apesar de não ter estudo sobre isso, provando, né? Seria que a ambidestria é mais relacionada a isso do que esse canhoto ou destro. Muito bom, então já não é mais inteligente, viu, seu Luiz? Já ficou para trás já. É igual aquela falsa ideia que você só usa 10% do seu cérebro, sabe? Tá. Então isso é mentira, você sempre usa 100%. Ele está sempre 100% funcionante. Mas daí tem que ver até onde ele chega, seria isso? Exatamente, né? Essa história, 10% e o Einstein usava 100, você só usa 10. Não é, você está sempre usando 100. Está sempre usando 100, é que o 100 do Einstein era diferente do Exatamente. seu 100. Essa que é a questão.
Doutor David, a Aparecida mandou uma pergunta aqui pelo Instagram, que ela fala sobre a pessoa que tem preguiça ou coloca problema psicológico ou falta de interesse. A gente observa, inclusive falou isso no primeiro bloco, que inclusive essas pessoas que têm essa inteligência, que são superdotadas, elas podem apresentar essa característica por conta de um estímulo externo. Inclusive na fórmula que o doutor coloca aqui no livro, tem a questão do local que aparece lá como um dos ingredientes. E é aquilo que a gente falou na escola, em casa. Se a pessoa não for estimulada, ela pode não utilizar todo esse dom que ela tem também. Você já assistiu o Gênio Indomável? Já. Então, lembra que ele era um gênio, né? Só que ele trabalhava como faxineiro, então o estímulo dele era zero, né? Sim. Ele só usava a inteligência dele para tentar ficar com alguma menina no bar, coisa assim, né? E aí, quando ele vê a fórmula de matemática lá no corredor e tal, que ele acha uma coisa instigante, né, interessante para ele realmente se dedicar, né? E mesmo assim, ao longo do filme, que é interessante, você vê que enquanto o professor dele queria que ele usasse o conhecimento dele de matemática, genialidade para modificar a humanidade, fazer alguma contribuição, ele não tinha interesse nisso, o interesse dele não era esse, né? Então, você vê como as coisas mudam, né? Isso também tem um pouco da personalidade e tal. Mas, no geral, o superdotado é bastante interessado nessas coisas mais complexas. Entendi. A gente tem falado aqui de inteligência e tudo mais, doutor. Quando a gente coloca na questão do contrário, e a gente falou aqui de bullying dos inteligentes, o inverso também acontece muito. Dá pra gente categorizar essa classificação também? A pessoa é burra, ela não aprende, ou aí entra muito nessa questão dela não ter uma aptidão, de repente, para aquela matéria, não conseguir entender, não se estimular naquilo? O inverso também acontece? Tem um pouco disso, mas do mesmo jeito que a gente tem um QI para cima, a gente tem um QI para baixo. Tá. Então você realmente tem pessoas que estão naquele 2 desvios padrão abaixo da média. Então seria abaixo de 70, né? Aí você realmente tem uma, como diz a avó, né? Falta de feijão, né? Sim. Então você realmente tem uma falta das conexões cerebrais, de um funcionamento. É que nem você, por exemplo, tentar pegar 180 com um carro 1.0, né? Ou com um carro com uma Ferrari, né? Sim. Quanto tempo você vai levar para chegar e você vai chegar com 1.0 ou não, né? Esse é o negócio. Então você tem realmente. E tem aqueles que falta estímulo ou não foi feito para aprender do jeito que a escola ensina, porque a escola ensina de um jeito muito antiquado, né? Entendi. Então tem várias dificuldades nesse entorno, né? Sim, principalmente nessa questão do ensino, dá para perceber que tem muita questão aí que a gente precisaria melhorar, até para essa questão do estímulo, pelo que dá para perceber aqui, de ambos os lados, né? Para que a pessoa pudesse se sentir mais estimulada nessa questão do aprendizado também. Fica aqui na minha mente a questão do funcionamento, doutor, da cabeça dessa criança superdotada, assim, como é que funciona isso, assim, na cabecinha dela, esse aprendizado, desses estímulos? Como é que tudo entra tão rápido lá? Como é que funciona isso? É que você tem... um bom exemplo é esse da Ferrari. Mas vamos imaginar que você tem um computador, né, e você vai fazendo upgrade nele. Então você muda a memória RAM, aquela memória operacional. Então você tem, em vez de você ter você já viu aquele negócio do quad-core, né? Você tem o dual-core e o quad-core, que são vários centros de memória. É a mesma coisa, você tem vários centros funcionantes ao mesmo tempo, e eles já funcionam melhor do que o normal, e eles são muito conectados entre si, então você tem muitos cabos, você tem um cabeamento melhor, então em vez de você ter só cabo, você tem fibra ótica, por exemplo, ligando as coisas. Então você tem toda uma estrutura que é top, assim, né? Que é melhor do que a estrutura do que não é superdotado, essa é a ideia. Então ele tem muitos centros de processamento, muito interligados, que funcionam muito rápido e gastam pouca energia. E aí tem uma coisa mais interessante ainda, porque ele tem atalhos. Então tem uma teoria muito legal que fala que o cerebelo do superdotado, o cerebelo é aquele cérebrozinho pequeno que fica aqui atrás, embaixo do cérebro, né? O cerebelo do superdotado, ele faz atalhos. Então, por exemplo, você tem que fazer uma determinada atividade, ele já tem a rota mais rápida. Então ele já vai no algoritmo mais rápido e você já faz aquilo mais rápido. Por exemplo, fazer o cálculo, ele já vai no automático, né? Com uma calculadora. Mais ou menos isso. Sim, inclusive recentemente na TV um programa lançou um quadro com crianças que para quem assiste assim, é absurdo a velocidade que eles fazem, não só contas, mas questões também de língua, das palavras, de trás para frente, de memória, é incrível, 7, 8 anos assim, que eu acho que eu ia demorar uns 14 só para entender o que ele está fazendo.
é muito fora da curva. É isso, então, você tem um cabeamento diferente. Sim. E você tem o treino também, porque esses meninos não chegaram lá, assim, acordei e fiquei bom nisso, né? Sim. Então eles já provavelmente desde muito tempo, eles treinam esse tipo de coisa, né? E vale a pena a família incentivar isso, né? Às vezes aparece, não sei como é que deve ser o susto. Eu vou pegar um relato aqui que chegou pelo Instagram também, da Tatiane. Ela fala que o filho dela começou a ler com 2 anos e meio, sem ir para a escola. Ela até pergunta, né, se ele tem uma inteligência acima da média. Mas nem tanto a inteligência, mas eu imagino o susto do pai. A criança não foi na escola começar a ler sozinha em casa. De repente nem a família vai saber lidar com isso. Como é que é essa questão, doutor? Eu recebo alguns relatos assim, que aí fizeram, não, mas ele não está lendo. Aí você começa a escrever umas palavras aleatórias e ele lê, mesmo não sendo uma palavra de verdade, né? Então esse é um bom teste. Uhum. Mas isso, com certeza tem alguma coisa fora da curva aí, porque não é para você aprender a ler com 2 anos e meio. Né? Geralmente você é alfabetizado a partir dos 4, e se for ver na escola a partir dos 6, né? Sim. E às vezes você chega lá na vida adulta e ainda não foi totalmente alfabetizado, né? Então, com certeza tem algo acima da média aí. O que a gente pode falar para a Tatiane, doutor? Vale a pena procurar um psicopedagogo? Como é que funciona essa questão? Você tem 2 caminhos, assim. Você tem um caminho particular, que é muito mais fácil. Você vai no neuropsicólogo que trabalha com isso e fala, ó, eu acho que meu filho é superdotado, eu quero testar, né? E você tem o caminho não particular, que é pelo SUS ou convênio, que aí você tem que passar no médico, então, geralmente o pediatra, convencer o pediatra disso, que às vezes o pediatra não sabe que isso existe, e aí ele vai te encaminhar para um neurologista. O neuro é um pouco mais fácil, mas também tem que convencer o neuro disso, né? Para aí ele pedir a avaliação neuropsicológica. Sim. Então é um caminho mais difícil. E no SUS isso é quase impossível, né? Não dá nem para imaginar o tempo. E quanto antes, melhor. Ela está falando aqui de 2 anos e meio. Até para explorar o potencial, como a gente comentou, quanto antes a família souber, para poder a escola também ter essa questão, melhor fica, né? Lembrando que a partir dos 3 que você consegue fazer o teste. Então não adianta você fazer o teste antes disso. Né? E mesmo com 3 tem ressalvas, mas é legal você já ter uma ideia. No mínimo, essa orientação, por exemplo, aprendeu a ler com 2 anos e meio, não é normal, é acima do normal, né? Quanto acima a gente não sabe, mas tem alguma coisinha fora da curva aí. Nossa, tem muito, viu, Tatiana? Muita coisinha fora da curva. A Ana Paula, de Teixeira de Freitas, lá na Bahia, ela pergunta com relação a meninos e meninas, se tem diferença dessa questão e se a ciência tem alguma explicação para isso. Meninos, tem mais meninos superdotados, mais meninas ou não? Esse é um grande mito. Não. No princípio, não. É igual. O que acontece? Menina tem muito menos estímulo que menino. Então, porque menino você fala assim, como ela é inteligente. Menina, você fala como ela é bonita. Né? Você não fala como ela é inteligente. E aí você tem, por exemplo, minha sobrinha que vira e fala, eu odeio matemática. Matemática não é coisa de menina. Então, a gente tem várias coisas erradas aí, né? Mas a incidência é a mesma, menina e menina. O que a gente tem de evidência de diferença é que a inteligência espacial do homem é um pouco diferente. E aí a gente sabe que é um pouco superior, isso provavelmente relacionado à testosterona, então parece que a testosterona do homem vai causar uma influência na parte cerebral que cuida da memória, da inteligência espacial. Então aquela velha habilidade de girar uma imagem em 3D na cabeça, sabe? Então os homens têm mais facilidade que as mulheres, né? E da mesma forma tem alguma influência do ponto de vista de gênero masculino ou feminino, né? No Asperger também. Então, Asperger, que é um tipo de autismo, né? A gente vê que é mais comum em meninos, né? E aí sim, deve ter alguma influência, talvez de testosterona, talvez do gene Y, né? Não do X. Então, tem algumas coisinhas aí. Às vezes também aparecem muitos nomes, principalmente na história, e aí entra muito essa questão do machismo, que é isso que o doutor acabou de falar, né? Isso não é para menina e tudo mais, que durante muito tempo na nossa sociedade existiu, né? Ainda aparece bastante. E aí uma outra questão que me vem aqui, doutor, nessa questão da evolução, hoje a gente vê uma evolução da ciência muito maior e muito mais rápida do que anos atrás. Isso significa que atualmente nós temos mais superdotados do que antes, ou agora nós estamos descobrindo mais e trabalhando melhor com eles? A gente está descobrindo mais. Tá. Porque não tem por que ter mudado a incidência, né? Era para ter sido muito parecida. Só que o que mudou agora são as formas de se destacar. Né? Então a gente tem muito mais áreas para a pessoa se destacar do que a gente tinha antes, né? Sim, acaba tendo mais espaço. E a questão do comportamento, doutor? Tímido, extrovertido,
Como é que o superdotado vai se socializar? Como é que ele é uma pessoa na sociedade? Pois é, a gente tem aquela ideia que ele vai ser aquele tímido do cantinho, que não fala com ninguém. Sim. Isso acontece por alguns motivos. Não é que ele é realmente tímido. É que imagina assim, que o seu interesse é falar de astrofísica. Você gosta de ficar discutindo quantas luas tem em Saturno, quantas tem em Júpiter e bababá. Quem que você e aí o cara do seu lado quer falar do jogo de ontem, do Palmeiras, da escalação, e você não tá nem aí, né? Isso é uma coisa que eu sofria na escola. Eu tive que escolher um time para fingir que eu gostava, porque senão eu não tinha o que falar. Né? Então não é que ele é tímido, ele não tem com quem conversar. Tanto se você colocar ele do lado de um adulto, ele vai falar sem parar. E se você colocar ele do lado de outra pessoa inteligente, né, igual, assim, também não vai ficar quieto, porque ele não tem com quem conversar, né? E fora que, muitas vezes, ele tem uma história de bullying já, e aí ele acaba ficando quieto na dele, porque por que ele vai, né, sair falando as coisas se ele vai sofrer reprimenda, né? Doutor Honório, não sei nem se é uma reflexão que a gente pode fazer aqui, mas com a sua experiência, com a sua observação, você acredita que a sociedade, você citou aqui o exemplo do futebol, não é nada contra o futebol, eu gosto bastante, acompanho, mas ela de maneira geral ela força a essa superficialidade, e aí no caso dos superdotados ou até de pessoas que poderiam aprender um pouco mais, elas ficam nesse básico porque não tem nem estímulo para isso. Então o que aparece é o futebol, é o esporte, a própria sociedade de maneira, principalmente aqui no Brasil, acaba reforçando muito isso. A gente tem uma visão de que, é só você lembrar do nome, CDF, né? Sim. Não era legal. Quem queria ser nerd, CDF, geek, coisa assim, né? Nos últimos anos que vem mudando um pouquinho, tem ganhado mais espaço, né? Mas na época que eu cresci e tal, e até recentemente, você era mal visto, né? Você não podia ser inteligente, você tinha que saber jogar bola. Sem dúvida. Mas até hoje, doutor, quando aparecem essas questões dos nerds, ainda que com muito mais espaço, realmente, eu acho que essas plataformas de internet abriram esse campo, né? Ou seja, tem um lugar para eles falarem, não fica preso necessariamente na programação da televisão, né? Então, tem muita coisa para assistir, mas ainda não fica muito estereotipado nessa questão de animes, games e tudo mais, sendo que nós estamos falando aqui de um potencial muito maior, não simplesmente dessas questões de videogame, vamos dizer assim. Ainda não fica muito estereotipado nisso? Fica bastante, mas é que, no geral, eles têm um interesse mais por essas coisas mesmo, né? E até é uma característica dos superdotados, no geral, gostar dessas coisas japonesas, mesmo que gostar de astrofísica, gostar de física no geral, por exemplo, física quântica, gostar de dinossauros. Então, tem algumas características que são de interesses comuns, são superdotados, e aí acaba criando esse estereótipo, né? Sim, com certeza. Realmente é muito difícil isso, essa relação aí, mas eu acho que hoje o espaço é muito maior, principalmente as mídias, né, como eu citei, acaba dando muito espaço para essa questão também. A Heloísa Fonseca manda uma pergunta, inclusive falando sobre a timidez, se ela tem relação com o QI. A gente falou aqui que não necessariamente, mas é um comportamento que ela vai observar. Agora, ao contrário, é interessante a família também observar, do tipo, ela tem essa timidez porque ela não consegue desenvolver alguma habilidade e aí ela se retrai também? Seria ao contrário? Pode acontecer também, né? Mas a gente tem que lembrar que tem as crianças que são naturalmente introvertidas e as extrovertidas. Na verdade, você tem muito mais introvertido que para dentro do que extrovertido. A tendência do superdotado é ser mais introvertido, mais de ficar com seus próprios pensamentos, pensar, né, a respeito de coisas e falar menos, né? Mas não necessariamente é tímido, são coisas diferentes, né? Então, tímido é aquele que tem medo de falar em público, coisa e tal. E a gente tem uma ideia muito estereotipada também, que todos os superdotados são igual o Sheldon, né? Do Big Bang Theory, né? Que não quer ter amigos, quer ficar quieto, quer ficar na dele, quer esquisitão. Mas não é. A grande maioria deles tem um desenvolvimento sincrônico. Quando a gente diz sincrônico, a gente quer dizer que a inteligência se desenvolve junto com o emocional e com o social. A grande maioria é assim. E tem uma porcentagem menor, né, que vai ter um desenvolvimento de inteligência muito grande e social e emocional muito pequeno, né? Quer dizer, muito pequeno assim, atrasado. Que a tendência seria os dois serem acima da média. Mas pode acontecer de a inteligência ser acima da média
e o social e emocional ser só na média. E aí você tem uma discrepância que chama a atenção. Esse é o assincronismo que a gente fala, que é uma minoria dos casos, na verdade. A grande maioria, né, é sincrônico. E os que chamam a atenção são os assincrônicos. Então é aquela criança, que o professor vê, né, porque ela espera isso. O professor espera que o superdotado seja muito bom naquilo. Ele é muito bom em matemática, mas ele não tem amigo nenhum. Mas ele é péssimo nisso. Mas ele tem acesso de raiva, alguma coisa assim. Então é isso que ela espera encontrar. E aí todos aqueles outros superdotados que são sincrônicos, que têm um desenvolvimento legal, não vai ver. Muito bom, realmente é bem complexo essa questão, por isso que procurar um especialista é fundamental nessa questão também, tantas outras que a gente aborda aqui. A gente está caminhando para o final desse bloco aqui, doutor, mas eu quero terminar com um relato da Gisleia, ela é de Rodrigues de Dianópolis, lá no Tocantins. E ela fala o seguinte, sou mãe de um garoto superdotado e com altas habilidades, mas não tem estímulo com a escola. Ele diz odiar matemática e aqui não há escolas para o meu filho, ela diz. O que eu devo fazer? Ela não colocou como é que foi o diagnóstico, tudo dessa questão da superdotação da criança, mas chama muita atenção a questão de não gostar de matemática, não sei se talvez pelo estímulo, e aquilo que a gente conversou, de não ter um lugar para ela, lá do Tocantins, né? O Brasil é enorme, né? Não vai oferecer em todos os lugares, obviamente a gente sabe disso. O que ela pode fazer, doutor? A sugestão mais fácil é mudar de cidade, mas não é isso, né? Qual que é a ideia? São duas coisas legais de se fazer. Você pode fazer o enriquecimento que eu falei, e hoje em dia com a história de ensino à distância tem muita possibilidade, muita opção de coisas, né? Que ele pode assistir na internet mesmo. Então tem um podcast que eu escuto que chama Sinapse, que é o cara que faz, é um físico que faz um canal do YouTube chamado Ciência Todo Dia, que é super legal. E assim, para criança ia curtir demais, né? É física, não é matemática, mas tem iniciativas semelhantes na matemática. E o que minha esposa sempre diz se você não gosta de matemática, te apresentaram errado a matemática. Que na verdade, o ensino adequado da matemática, você partiria do concreto para a abstração. Então, a gente pensa em matemática, a gente pensa direto em conta de cabeça. Mas, na verdade, a criança tem que começar pegando, não sei se você aprendeu com isso, mas aquele material dourado que são cubinhos de madeira, não sei se você lembra. Sim. Então, você ia começar nesse bem concreto, para ele conseguir depois extrapolar para a abstração, né? Então, muitas vezes ele só não gosta de matemática porque não foi apresentado do jeito certo, ou ainda porque às vezes a matemática é tão fácil para ele que não tem o menor interesse do que está rolando na escola. Então, acha chato. Ah, não, com certeza. E aí, doutor, aparece uma outra característica que aqui no Brasil é super relevante, dessa questão da grandiosidade do nosso país. E o doutor colocou aqui, né, 13, a gente falou ali de 6,5%, mas às vezes nós estamos falando de um número que pode ser muito maior, mas por conta desse tamanho a gente não tem nem notícia, nem sabe. Às vezes a família não sabe nem o que fazer, a escola lá naquele cantão do Brasil não sabe nem como tratar isso. E a gente vai perdendo tantos talentos pelo caminho por conta dessa questão, né, desse estímulo principalmente. O primeiro passo é falar a respeito disso. Quanto mais pessoas souberem, né, melhor. E aí, eu acho bom fazer devia ter feito um disclaimer no começo, mas é bom fazer agora. Você falou que eu sou ortopedista, né? Então, você vê, eu estou dando pitaco aqui sem ser a minha especialidade. Mas por que eu estou dando pitaco sobre isso? Porque a gente suspeitou do meu filho, né? Então no começo a gente achou que tinha algo diferente, achava que era autismo mais do que superdotação. Aí foi fazer a investigação e tal. E aí nisso eu descobri o meu diagnóstico com 31 anos, eu não sabia, né? E aí o dele a gente meio que descobriu, né? Confirmado por causa da idade, né? Mas tem uma suspeita muito grande e tal. E aí eu fui ver, quando eu estava lendo, né? Tentando ler sobre isso, que a gente não tem material. Então, a gente tem muito pouca coisa. Tem uns livros para profissionais, né? Mas para o público em geral tem muito pouca coisa. E a ideia foi isso, fazer e não tem assim, você tem tudo picado, né? Então a ideia do livro foi fazer um compilado de informações. Eu peguei artigos de fora, né? Que o pessoal não teria acesso, porque não são em português, né? Juntei várias coisas com várias explicações, desde o mais basicão que a gente falou, o que é inteligência, até essas coisas, né? Como otimizar, quais são os direitos, como suspeitar, como diagnosticar. Então, tudo completinho. Eu fiz isso para ajudar outros pais, né? Por isso que, não sendo neurologista nem neuropsicólogo, eu estou falando sobre isso. Porque o primeiro passo é falar sobre isso. Sim, com certeza. Conhecer da experiência própria, né? E aí aprende muito mais, com certeza. Nós vamos precisar fazer mais um break no nosso bate-papo, mais um intervalinho bem rápido.
mas ainda tem mais consulta ao doutor para você, tá bom? Aproveita esses minutinhos de intervalo para elaborar a sua pergunta e mandar, pode ser pelo telefone, o código 11, o 3337-5886, pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira, tá bom? Aproveita, escreve a pergunta e manda, porque no último bloco a gente faz aqui o seu relato, a sua pergunta também, tá bom? O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho para mais bate-papo sobre inteligência acima da média. Recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, que tem nos ajudado a entender, na verdade a aprender, né, sobre o assunto, o Dr. David Nordon, ele que é ortopedista, mas já explicou aqui no bloco anterior o porquê dele falar sobre o tema. Então, se você perdeu a explicação, eu já vou te dar o caminho aqui para você rever. Ó, aqui o QR Code aqui, ó, no canto superior do seu televisor. Ele é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Aproxima o seu celular, câmera fotográfica habilitada e você vai ser direcionado para lá. Chega lá no YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações. É uma ferramenta super bacana, você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, além de você poder assistir todas as nossas entrevistas, pois elas ficam lá armazenadas. Então, se você perdeu a explicação que foi no bloco anterior, você vai poder rever esse bloco, assistir e pegar direitinho todos os detalhes ou alguma orientação que passou, você não conseguiu pegar, ou ainda compartilhar esse programa com alguém. De repente um tio, um primo, um sobrinho, alguém que você quer que aprenda sobre o assunto, você consegue compartilhar e é super bacana essa ferramenta que a gente tem lá no YouTube, tá bom? Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Dr. David, chegou uma pergunta aqui pelo Instagram também da Rosimeire e ela fala se existe a possibilidade da mulher grávida fazer alguma coisa para ajudar na inteligência da criança, do bebê. Ela inclusive coloca aqui ouvir música clássica. Tem alguma coisa que pode ser feita durante a gravidez para estimular já a inteligência? Cuidar bem da sua gravidez já é uma boa coisa, né? Mas não tem assim essa história de que ouvir música dentro quando tá na barriga tal, aumenta a inteligência, é muita coisa do mercado, da mídia e tal. Não tem uma comprovação científica certinha disso, né? Agora, o que é extremamente importante? A nutrição da criança, assim, a gente fala que tem os 1000 primeiros dias de vida, que são os dias de ouro, realmente é o momento mais importante da formação da criança. Então, lógico, tem dentro do útero, né? Por isso que eu falei cuidar bem da gravidez. Mas uma vez que saiu da barriga, ele não é mais alimentado, né, pelo que estava saindo do corpo da mãe. Então, você tem literalmente que dar comida, vai dar o leite do peito ou vai ser a fórmula, né? Então, assim, esses primeiros 1000 dias de desenvolvimento, e aí a gente fala de desenvolvimento assim, a parte da nutrição adequada, então ser uma criança bem nutrida faz toda a diferença. Lembra que a gente falou da proteína, da gestão de proteína, do cérebro, né? Então, ser uma criança bem nutrida, ter um ambiente calmo, adequado, né? Imagina assim, você viver sempre em conflito. Então, por exemplo, crianças que nasceram no meio de guerra, por exemplo. Ou que moram em comunidades muito violentas, ou com famílias que brigam, pais que brigam muito, né? É até interessante que a gente tem alguns estudos mostrando que dos gênios que a gente tem de artes e tal, assim, os gênios da ciência geralmente tinham famílias estáveis, mas como outra biguinha, assim, tinham outro perrengue, né? Mas os gênios que são dos artistas, tal, geralmente tinham famílias totalmente disfuncionais, né? Mas isso só uma curiosidade. Mas não quer dizer que você vai propositalmente ter uma família disfuncional para o seu filho ser um gênio da arte, né? Não, né? Então, esses primeiros 1000 dias são muito importantes nisso. Na nutrição, no apego, no afeto, na estabilidade da família, né? Então, a melhor forma é isso, cuidar bem da gestação e depois desses primeiros, lógico, não é só os primeiros 1000 dias, né? Depois você continua cuidando também. Sim. Mas dá um foco especial nesse começo. No momento mais bacana ali. Olha só,
A Nadir manda aqui também a pergunta, a participação dela pelo Instagram, elogiando o tema, elogiando a participação do Dr. Nordon também. E ela pergunta o seguinte: como se explica uma pessoa que passa em 10 vestibulares para a medicina e não consegue terminar nunca o curso? E depois ela até fala aqui que a pessoa é diagnosticada com esquizofrenia. Ela cita que é um caso real. E aí eu pergunto, a gente falou muito da questão do autismo, né, em algumas oportunidades aqui. Tem essa relação também acontece? E aí como é que a gente vê um caso desse aqui, imaginando que esse tipo de vestibular para medicina é sempre o mais concorrido do país, né? Acho que era Uma Mente Brilhante, né? O cara era um gênio, era Russell Crowe, né? Que ele era um gênio e ele tinha esquizofrenia também, né? Lógico, essa não é a regra, né? Mas você pode acontecer de ter uma superdotação associada com esquizofrenia. O que é extremamente importante? Ter feito o diagnóstico adequadamente. Então, uma vez que o diagnóstico está adequado, realmente é isso, muitas vezes a própria doença está atrapalhando ele de concluir a faculdade. Mas você tem outras opções também. Então, às vezes você tem um outro diagnóstico, por exemplo, o autismo de alto funcionamento, que é o Asperger. Então, também pode comprometer algumas coisas, mas ele vai muito bem nas provas. Às vezes o próprio TDAH, então, déficit de atenção e hiperatividade, ele passou no vestibular porque ele realmente é muito inteligente, mas a síndrome atrapalha ele de se desenvolver na medicina. A gente tem que lembrar que faculdade de medicina não é uma coisa fácil. Você tem muito estresse, muitas coisas associadas, muito contato humano, né? Mas assim, só pela própria esquizofrenia já atrapalha bastante e o filme é um excelente exemplo disso. Dr. David, eu separei mais um relato, na verdade, que chegou aqui. A Elisama, ela fala o seguinte: o filho dela sempre fez as atividades escolares sozinho, era o primeiro a terminar. Só que ele ficou muito desmotivado, porque com 4 anos ele dizia que a professora já repetia muito essas tarefas. E ele já lia tudo com 4 anos, ela coloca aqui. Ela fala que ela sempre conversou e incentivou a continuar na escola, a fazer as tarefas, mas ela nunca procurou um especialista. Ela diz que hoje ela já terminou, que ele, né, o filho, já terminou a faculdade, mas ela pensa que ela deveria ter procurado um especialista para aproveitar melhor o potencial dele. Ela até fala aqui, pergunta se ela errou. É difícil a gente falar isso, mas realmente o quanto antes for diagnosticado, melhor será o aproveitamento desse potencial, não é isso? Lógico, quanto mais cedo diagnosticar, melhor, pelo que eu falei, aquela ideia de fazer uma preparação, fazer um desenvolvimento. Mas nunca tarde, né? Como eu falei no outro bloco, eu fui descobrir com 31. Então, eu acho que ele está mais novo que eu, acho que ele tem mais tempo aí. Mas sempre é hora de fazer esse diagnóstico. Então, se você suspeita, vale a pena fazer o diagnóstico e intervir a respeito, né? Ver até onde vai o seu potencial, o que é interessante para você fazer, entre outras várias coisas. Uma pergunta chega aqui também do Edivan, ele fala que o filho dele hoje tem 10 anos, mas já lê tudo desde os 4 anos. E ele fala que o menino gosta muito de matemática e ele pergunta sobre o teste, que tipo de teste que deve ser feito. A gente já comentou, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso, doutor, sobre essa questão do teste. Ele fala que de 10 anos também é uma idade bacana para poder começar a aprimorar essas questões, né? O teste, na verdade, não é um teste só, é uma bateria de testes, né? E aí, na verdade, o neuropsicólogo que vai dizer, porque cada teste cada faixa etária tem o seu teste, né? Então não adianta eu passar, não uma coisa que você vai lá e compra na farmácia, alguma coisa assim. Você tem que realmente passar com o neuropsicólogo. Só para ter uma ideia de como o teste você faz várias baterias, né? Geralmente depende da tolerância da pessoa, então criança, geralmente 1h30 no máximo, né? Senão ela cansa e aí cai o rendimento, né? Mas às vezes ele vai lá 6 vezes, né? 6, 7 vezes de 1h30 para conseguir fazer todos os testes, que são muitas coisas, né? E aí cada um deles vai ver uma coisa diferente, uma inteligência diferente, sempre dentro dessa lógico-verbal, que é o que a gente tem a limitação. Porque quando a gente fala de inteligência, você talvez tenha ouvido aquela história das múltiplas inteligências de Gardner, que são 8 inteligências, agora a gente fala de 10 inteligências, né? A gente não tem teste para tudo isso, tem só para a parte mais de matemática e verbalização. Muito bom, obrigado, viu, Edivan, pela sua participação também. Dr. David, o seguinte, ligou um telespectador aqui, o Adriano, ele é lá de Minas Gerais. Inclusive, ele relatou aqui que já fez uma gravação comigo na época que eu trabalhava lá no Show da Fé. Adriano, obrigado, viu, pelo carinho, pela lembrança, um forte abraço a você. E ele comentou o seguinte, ele tem 93 anos e ele fala que a mente dele é super saudável, ele
lembra, faz e tem tudo na memória. E aí eu quero fazer essa pergunta para o doutor com relação a isso, porque normalmente a gente vai associando também a idade a esses problemas com a mente. Tem diferença para essas pessoas que têm uma inteligência acima da média e hoje a gente consegue envelhecer realmente com mais saúde? O caso do Adriano aqui já não precisa ser tratado como raro? A gente consegue, né? Genética tem uma boa influência também. E, na verdade, assim, o que tem com a inteligência, não tem estudos mostrando que o superdotado ele envelhece, saúde melhor da mente. Mas o que a gente sabe, extrapolando de Alzheimer, por exemplo, quanto mais cérebro você tem para perder, mais tempo demora, né? Então, essa é a ideia. O superdotado teria mais cérebro, né? Teria mais conexões para ir perdendo. Então, envelheceria o cérebro mais devagar, seria essa a ideia, né? Ele é meio que um músculo, quanto mais você usa, né, mais forte ele fica, mais ele resiste. E vou usar um exemplo pessoal, que a minha tia-avó, Tatiana Belink, ela, 94 anos, pouquinho antes de morrer, ainda estava escrevendo os limeriques dela. Que legal. E estava assim, lúcida. No final, ela teve um derrame e tal, mas antes disso, né, ela estava lúcida, perfeita, lembrava tudo. Então, super bem. Que bacana. Obrigado, viu, Adriano, pela sua lembrança, pelo carinho aí também da sua participação. Doutor, quando a gente fala desse potencial que a gente tem, assim, o quanto que a gente pode perder, e aí falando de nação, quando não explora esse potencial. E aí a gente já comentou aqui, né, que em outros lugares são oferecidos cursos, é estimulado, essa questão é muito falada de maneira mais aberta e é incentivado isso. E aqui a gente vê pouco isso. Como é que o doutor observa essa questão? Num país onde a gente ainda não tem nem educação básica bem feita, como é que nós vamos tratar com esses superdotados? Isso é uma discussão muito interessante, até que eu coloco no livro, que a gente pensa que, bom, vem aquela velha ideia de que o superdotado, ele está mais, então não preciso me preocupar, preciso me preocupar com quem está menos. Mas, na verdade, quem efetivamente muda a nação são os que estão acima da média. Se for ver todas as pessoas que fizeram contribuições importantes para a ciência, empresários, até mesmo artistas, né, jogadores de futebol, todos eram superdotados de alguma forma. Então, quem realmente é a engrenagem do mundo é essa parcela da população que chega a 13%. Então, não é pouco, né? Faz todo sentido a gente investir nos superdotados. Se você parar para pensar, é muito mais barato, porque você não precisa de nada excepcional. Falei aqui de você enriquecer o conteúdo, você acelerar, então, na pior das hipóteses, ele vai ficar menos tempo ainda na escola, né? De você, por exemplo, fazer uma faculdade junto com o ensino médio, por que não, né? Então, você está acelerando aí, você não está gastando nada absurdamente a mais e você está desenvolvendo um potencial que pode mudar a nação, né? Então, isso é o que alguns países perceberam, né? Por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa, Coreia do Sul, Japão, né? Que estão aí, e a gente está aqui, né? Talvez não seja à toa a posição deles, né? Se a gente imaginar um ranking aí, inclusive de desenvolvimento mesmo, o lugar que eles estão e o lugar que nós estamos, acho que isso dá para perceber claramente, né? Essa questão de você incentivar ou não esse tipo de trabalho também. Na sua ideia, assim, doutor, até para a gente encerrar, o nosso tempo infelizmente já vai passando muito rápido, seria mais uma política governamental mesmo, do governo incentivar mais isso, já que a gente consegue perceber que as famílias estão interessadas nisso. A gente recebe aqui e recebeu vários relatos disso. Seria muito bom se o governo se interessasse, né? Eu acho muito difícil eles fazerem alguma medida assim, que já é difícil na educação básica, né? Sim. Já é difícil para a população em geral. Mas aprovar pequenas coisas do tipo autorizar a aceleração, sabe? Autorizar fazer a faculdade junto, facilitar um pouco esse enriquecimento. E até algumas coisas diferentes, está caminhando um pouco, por exemplo, homeschooling, né? Homeschooling é uma coisa que, se você quiser ensinar mais, você não fica preso a um currículo específico. Já é uma discussão tremenda. Já é uma outra discussão, mas já é uma coisa a mais, entendeu? Que você pode fazer. São caminhos diferentes. A gente não precisa seguir a mesma regra de ensino há 200 anos, né? Que era exatamente assim há 200 anos. Sim, que continua fazendo e brigando ainda. Dr. David, muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Infelizmente o nosso tempo terminou, tinha bastante coisa para a gente conversar, mas eu acho que é um pontapé inicial na discussão, uma apresentação, e a gente pode falar mais sobre isso também em outras oportunidades. Muito obrigado pela visita e por poder trocar essa ideia aqui contigo. Com certeza, foi um prazer e chamando, estou aqui de novo.
Muito bom para a gente poder falar e apresentar também sobre o assunto. Eu já apresentei o livro do Dr. David no bloco anterior, eu quero deixar agora para você o contato dele, o perfil lá no Instagram, para você poder conhecer o trabalho dele, inclusive se você tiver interesse sobre o livro, no material, para você poder conversar com ele, tá bom? É o @drnordon, aparece aí na sua tela, ó. @drnordon, facinho, simples de você chegar, localizar e poder ver também o trabalho dele, quiser falar sobre o livro e poder aprender um pouquinho mais sobre o assunto também, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou, que deu carinho da sua audiência, que mandou a sua participação, fiquei extremamente feliz com os relatos, com as perguntas, com o depoimento do seu Adriano também. Um grande abraço, viu, seu Adriano? Obrigado pelo carinho. Para você que nos acompanhou, um forte abraço, bem carinhoso, mas mantendo o distanciamento social, né, que ainda é necessário. E até amanhã, se Deus quiser.